Meus queridos irmãos, a humanidade deseja ter um sorriso bonito. Quando foi a última vez que você foi ao dentista? Que você esteve fazendo um tratamento de canal, esteve fazendo um tratamento de branqueamento dos seus dentes, fazendo a sua saúde bucal. Muitas vezes nós esquecemos que um sorriso lindo vai modificar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos passando, a dor da nossa alma. Essa questão de um sorriso, de um tratamento dentário, de uma saúde bucal é bem antiga. Há relatos de pesquisa, de pesquisadores, que descobriu há mais de 6.500 anos como era o tratamento, a obturação dos dentes. A obturação dos dentes, há 1.500 anos atrás, era feita uma pedra, era uma pedra bem fina, onde eles escavavam a cavidade dali danificada e colocava a cera de mel. A obturação era feita com cera de mel. Outros exemplos são também de um dente artificial. Se você acha que essas próteses, esses dentes que nós colocamos, implante, é coisa nova, não é. Há 5.500 anos no Egito há um relato de uma pesquisa de uma múmia que tinha um dente artificial. Então isso vem bem antes dos nossos tempos agora atuais. Lá no Egito já se fazia isso. E o outro relato também de saúde bucal, de tratamento dentário, data de 7.500, no Paquistão, onde também vai comprovar aquilo que nós falamos da selagem através da cavocagem. Então, o tratamento dentário era uma pedra bem pontiaguda em que aquelas pessoas tiravam a cárie, tiravam aquelas coisas infecciosas através das pedras. Sorte sua que você hoje pode ir, a um dentista, e hoje nós temos a tecnologia de um tratamento mais simples, mais importante, cuidar da sua saúde bucal, restaurar a sua saúde. Você já pensou na alegria de ter restituído aqui o Senhor Jesus 12 anos na vida dessa jovem, dessa adolescente, e 12 anos na vida dessa senhora que nós não temos o nome, que tocou simplesmente nas orlas do Senhor Jesus? De fato, a importância desse texto é demonstrar a cura, o restabelecimento da saúde de uma adolescente e também de uma jovem senhora, de uma senhora que já havia gastado todos os seus haveres com um problema de hemorragia. Durante todo o tempo ela não conseguia estancar ou parar esse processo de hemorragia no seu corpo. Mas já vai aí alguns dias que nós passamos pelo contexto anterior. E você pode dar uma olhadinha que o nosso contexto anterior começou no versículo 26 e terminou no versículo 39. Naquele dia, naquela noite, há uns 15 dias atrás, nós vimos essa história da cura do endemoniado Gerazeno e de toda uma rejeição de uma cidade da presença de Jesus. Naquele dia, naquele domingo, nós fizemos a seguinte pergunta: o que leva uma cidade a rejeitar Jesus? O que leva o crente a rejeitar Jesus? E focamos dentro do contexto anterior, que foi a mudança do foco material para o espiritual. Veja que aquela cidade, eles davam mais importância ao comércio da carne suína do que a cura de um cidadão que estava entre eles. A venda dos porcos dava mais lucro. A ênfase material para aqueles homens, para aquela cidade, era realmente maior do que a cura de alguém que estava possesso de uma legião, que não tinha paz, que não tinha casa, e que se cortava, e que se feria, e que morava nos sepulcros.
Então Jesus, ao aproximar daquela cidade, Jesus tem compaixão daquela pessoa. Em contrapartida, Jesus é rejeitado. E toda aquela cidade, por causa dos bens materiais, pede para Jesus ir embora. E sabe o que aconteceu? Jesus foi embora. Jesus entrou no barquinho e foi desembarcar, no nosso texto de hoje, lá na sinagoga, lá nos arredores de Cafarnaum. Se uma cidade pede para Jesus ir embora, a outra cidade está falando: vem Jesus, nós precisamos da tua presença, nós precisamos de ouvir os seus ensinamentos, nós precisamos da tua ação sobrenatural, da tua cura. Uma cidade rejeita Jesus e a outra cidade acolhe Jesus. E quem recepciona Jesus? Jairo. Daqui a pouco eu vou falar quem é Jairo. Mas o meu resumo nessa noite, meu irmão: somente aceitando e recebendo Cristo, você tem a salvação. Eu não sei quantos anos você quer recuperar da sua vida. Eu sei, irmãos, que a nossa vida, a sua vida, ela é composta de círculos. E esses períodos, eles vão se fechando e vão se abrindo. Você tem um período na sua vida em que você nasce, você é dependente dos seus pais. Você chega à adolescência, você começa a cortar o cordão umbilical, onde o seu herói, que é o seu pai, que é a sua mãe, a partir dos 13, 14, 15 anos, ele agora começa a ser colocado assim, em stand-by: pai, por favor, o senhor pode me deixar aqui, ou daqui eu vou. Você sai da adolescência, você entra na juventude, na juventude você vai constituir família, você vai fazer família, e você vai cumprir aquilo que a palavra de Deus diz: deixa o homem, o pai, a mãe, vai fazer a sua família. Então os pais fecham um novo círculo, quando seus filhos estão no processo de casamento, quando seus filhos se casam. E aí você volta depois, e você começa a viver um novo ciclo, e vem o ciclo da viuvez. Um vai embora, o outro fica, a não ser se for comoriência. O direito trata isso de morte simultânea. Alguns casais morrem juntos, isso chama comoriência. Mas o fato é que um cônjuge vai e o outro fica, fecha os seus círculos. E quando eu olho para esse texto, eu preciso entender que esses momentos, esses períodos da nossa vida, amados irmãos, tem que estar dentro do procedimento, dentro o nosso presbiteriano gostamos muito de uma palavra, da soberania de Deus. A cada momento eu vivo Cristo, a cada segundo só o Senhor é o meu Salvador, Ele está comigo, Ele me concede a vida eterna, a salvação. Então não importa o momento, o período que eu estou vivendo, eu tenho que ter certeza de que sou salvo e tenho uma fé salvadora. Recuperar os anos perdidos é ter certeza da presença de Jesus. É ter presença da certeza do Senhor Jesus. A exposição desses versículos, veja primeiro do versículo 40 ao versículo 42, e depois do versículo 49 ao versículo 56, você tem aqui a história de Jairo. Eu não vou me deter muito na exposição dessa história, porque é uma história tanto de Jairo como dessa senhora que tocou na orla do vestido, é conhecidíssima de todos nós. Quem é que não sabe essa história? Mas a restauração da vida da filha de Jairo, e também a cura daquela senhora anônima que tocou no manto de Jesus, são exemplos de fé, de recuperação de 12 anos. A menina tinha perto de 12 anos, alguns textos afirmam 12 anos, e estava morta. E aquela senhora anônima sofria 12 anos de uma hemorragia constante. Ambos tiveram a cura.
A transição desse texto é demonstrada em Mateus 9, 18 a 26, Marcos 5, 21 a 43, são os sinóticos. A transição precedente vem do versículo 26 ao 39, e é realmente algo quase inesquecível, do pedido equivalente, por favor, vá embora, como nós vimos, os gerazenos mandaram Jesus embora. Por outro lado, a petição agora em Cafarnaum é: venha Jesus, nós estamos de braços abertos, nós queremos ouvi-lo, nós queremos acolhê-lo. Quando pedem que Jesus se vá e ele entra naquele barco e desembarca em Cafarnaum, a primeira pessoa que recepciona Jesus não é agora um lunático, um possesso, um endemoniado, um sofredor. Era um homem justo, íntegro, chefe de uma sinagoga, mas que tinha um grande problema. Qual era o problema de Jairo? Talita cumi, estava morta. O texto diz, irmãos, a história diz que ela, e Lucas, ele vai focar, veja, versículo 42, que essa filha não era uma filha qualquer, era a sua única filha. Lucas, ele coloca alguns detalhes que os outros textos, Mateus 9, 18, 19, Marcos 5, 21, 24, não vai enfocar. 42 diz: sua filha era única. O que você faria pelo seu único filho? O que você faria pela sua única filha? O que você faz pelos seus filhos, à procura da cura, à procura da saúde, muitas e muitas. Quer ver? Você que é mãe, quantas vezes você já perdeu o sono por causa dos seus filhos? Uma febre, sai de madrugada para procurar um pediatra, ou ficar lá, por favor, atenda meu filho, atenda minha filha, você está com aquela fitinha amarela, né? Eu não sei qual é a fita que demora toda a vida, que eles colocam lá, parece que é amarela, né? Verde, você vai ficando, e você começa a olhar, a febre vai aumentando, sua filha está ficando doente, seu filho está mal, e nada de atender, e nesse caso era filha única. Olha, meus irmãos, o amor de Jairo não é aqui uma mãe, mas é um homem, é um pai, é um líder, é o chefe da sinagoga. A transição mostra isso. Do versículo 40 ao 42, Jesus está à beira-mar, Jesus está perto de Cafarnaum. Temos uma multidão agora que não quer mandar Jesus embora, mas uma multidão que está esperando, quem sabe uma cura de Jesus, quem sabe uma doutrina, quem sabe um milagre. A multidão está ali imersa numa grande expectativa, conforme diz Lucas 8:40. Reunida à sua volta, então, foi que Jairo caiu prostrado aos pés do Mestre. Perceba, meus queridos irmãos, que falava a ele ainda, quando veio, diz o versículo 49, uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomode mais o Mestre. O que impressiona aqui realmente, a partir do versículo 43 ao versículo 44, é a fé escondida, que é dentro de um outro contexto. Quando Jairo, chefe da sinagoga, diz o versículo 41, se joga aos pés do Senhor, suplicando o Senhor que chegasse à sua casa, prontamente o Senhor Jesus atravessa aquela multidão e começa a seguir para a casa de Jairo. Mas muitas pessoas que estavam ali impedia que Jesus andasse rapidamente. Uma mulher anônima,
Uma mulher escondida no meio da multidão. Uma mulher com uma fé escondida. Enquanto Jesus está a caminho da casa de Jairo, repetidamente surge uma interrupção. O ministério de Jesus, irmãos, é marcado por algumas interrupções. Outros exemplos, quando falava a multidão, no capítulo 5, 17 e 19, quando conversava com os discípulos, 12. Enquanto dormia, 8, 22 e 24. Quando orava, Marcos 1, 35. Muitos e muitos fatos do Senhor Jesus mostram que o Filho do Homem passa por algumas interrupções pontuais e específicas. Nós temos muitas histórias que mostram que Jesus ele é interrompido. E a interrupção agora é que ele não consegue chegar tão facilmente à casa de Jairo. 12 anos, aquela senhora estava enferma. 12 anos, tinha aquela adolescente que havia sofrido. Aquela senhora, 12 anos, já havia gastado todos os seus bens, seus haveres aos médicos, e nenhum médico daquela época havia encontrado a cura daquele fluxo de sangue. Somente o Senhor Jesus poderia curá-la. Ela nem sequer podia ter algum contato físico com Jesus. Porque você sabe, a lei falava que alguém é assim, dessa forma, era considerado o quê? Uma pessoa impura. O Velho Testamento proibia até o relacionamento sexual com uma pessoa que estava nos dias das suas regras. Ao ler o Velho Testamento, não se pode ter relacionamento sexual com uma pessoa que está menstruada. É visto como impura para que você não se torne impuro. Agora, 12 anos, aquela pessoa não tinha uma qualificação, não podia entrar na igreja, era visto como impura, era jogada à sociedade, ela era uma anônima. Ela nem sequer entra em contato físico com Jesus pessoalmente, porque simplesmente ela tinha com certeza que se tocasse na roupa, ela poderia, na borla, lá embaixo do seu vestido, poderia ser curada. Textos que falam sobre essa questão de fluxo de sangue, número 15, 38, Deuteronômio 12, 22, lembra o que a lei assim expressa. Então, meus irmãos queridos, essa que era escondida, que era anônima, 44 agora, verso B, veja, veio por trás dele e tocou na orla da sua veste, e logo lhe estancou a hemorragia. A fé e a grandeza dessa senhora foi recompensada. Ela acreditava que o poder de Cristo poderia curar. Começamos esse sermão falando: você quer recuperar alguns anos na sua vida? Afirmamos no sermão até agora que o objetivo de recuperar esses anos da nossa vida é ter convicção, é ter certeza da presença do Senhor, da vida eterna, da salvação eterna. Estamos já na história de Jairo, um líder, um chefe de sinagoga, que joga-se em adoração aos pés de Jesus, sem medo, e diz: Senhor, eu creio que o Senhor pode agora ressuscitar a minha única filha. E no meio do trajeto, alguém que 12 anos sofria, anonimamente, toca no Senhor Jesus. Como está a sua vida nessa noite? Como está a sua fé nessa noite? Amados queridos irmãos, quando você olha o versículo 48 desse contexto, então disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A mulher já não tinha começado a ir-se embora, isso é claro, à luz das palavras. Ela veio porque o mestre disse: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. E veja o estado daquela senhora no versículo 47, ela veio trêmula, ela não podia mais ocultar-se,
porque algo havia acontecido no interior da sua vida, no interior da sua alma. A cura não fora simplesmente física, mas a cura também fora espiritual. E ele disse: filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz. 48. E carinhosamente Jesus a denomina de filha. Mesmo que possivelmente não fosse ainda nada mais jovem. Ele, porém, fala como um pai ao seu filho, além do mais jovem que ele é. Porém, ele fala como um pai e diz assim, e elogia por causa da sua fé. Mesmo quando essa fé, como já se indicou, fosse alguma fé escondida, oculta. Marcos 5, 27 diz: depois de ouvir sobre Jesus, ele mesmo que mediante sua maravilhosa palavra e seus atos anteriores tivesse dado origem àquela fé, sua fé, ainda que não fosse a causa básica de sua cura, foi o canal através pelo qual concretizaram. Meus irmãos, a partir do versículo 49 até o 56, Jesus chega na casa de Jairo. E alguns aspectos importantes do Senhor Jesus dentro dessa casa. Em primeiro lugar, embora Jesus ouça as palavras do mensageiro, não lhe preste a mínima atenção. O mensageiro chega e diz: a filha de Jairo está morta. Eu gostaria que você olhasse o finalzinho do versículo 49 e grifasse: não incomode mais o mestre. Quantas vezes a gente acha que estamos incomodando Jesus e nos calamos? Somos tímidos. Não conversamos com o mestre sobre o nosso problema. Não vamos aos pés como Jairo foi. Mas com tranquilidade, Jesus recusa dar ouvido àquele arauto que estava ali informando em que o Jairo faça o mesmo, sente medo. No momento não é fácil expulsar o medo. Quantas vezes nós temos medo, irmãos, de agir na presença do Senhor, de exercer a nossa fé, de ver a compaixão e o poder de Cristo. É preciso tomar positivo para expulsar o negativo e restabelecer a confiança no Senhor, a fé no Senhor. Olha, a sua filha literalmente estava morta, mas ele ali aos pés, e Jairo deveria aceitar a promessa de Cristo, de que sua filha seria curada. Quando parecia que tudo estava perdido, os crentes punham sua confiança em Deus e recebiam a libertação. Leia em casa Salmo 22, verso 4. Veja alguns exemplos de Abraão, Gênesis 22. Nós estamos na maratona de leitura, pessoal do discipulado. Hoje eu já li o capítulo 26, então está bem fresquinho essa questão de Abraão. Abraão, ele teve vitórias, ele é o pai da fé. Abraão está colocado como exemplo, mas mesmo passando por lutas, por tantas provações, ele confia integramente ao Senhor. Ele vai ao monte Moriá, ele diz: o Senhor proverá, o cutelo está aqui, mas a oferta o Senhor proverá. E aquele menino então olha para o pai: pai, cadê o cordeiro? Pai, quem vai ser sacrificado? E na mesma hora ele ouve uma voz do Senhor e diz: não faça mal ao menino. Você quer recuperar quantos anos na sua vida hoje? Quantos anos? 12 anos na presença de Jesus foram recuperados assim. A gente tem algo na mente da gente que diz que aquilo que se passou não conquista mais, aquilo que se perdeu não volta mais. Não é assim que a palavra de Deus diz. Aquilo que se passou na presença do Senhor se faz novo seu filho, se faz novo seu esposo, se faz novo a sua fé, se faz novo aquilo que se está sonhando, se for para a glória de Deus, se for para a vida eterna, se for para contribuir à finalidade da existência
essência nossa, o fim principal do homem é glorificar a Deus e glosá-lo para sempre. Creia nisso, até a morte. Até a morte. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final desse texto, e quando você vai lá no versículo 56, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Que os pais estavam não só transbordando de alegria pela ressurreição de Talita Cumi, eles riam-se, as pessoas riam-se de Cristo, não acreditavam em Cristo, porque ela estava morta. Entretanto, quando o Senhor toma pela mão, diz o versículo 54, e diz em alta voz: menina, levanta-te. Há o processo de ressurreição. Meu irmão, por que você precisa ressuscitar? Ou melhor, o que você quer ressuscitar do que se passou na sua vida? Qual a finalidade? Jesus pega a menina pela mão, ela levanta. E diz o versículo 57 que o Espírito imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Os pais ficaram transbordando de alegria. Não daria para esconder isso. Logo, logo a menina sairia. Logo, logo Talita estaria ali já, era uma adolescente, relacionando com as outras adolescentes e brincando com as outras adolescentes. Todos estariam sabendo da vida dessa menina. Mas por que Jesus diz assim? Não conte a ninguém. Nós temos alguns comentários adicionais. Vejam, a ordem que Jesus disse, mas porque a ordem que ele disse era essa, traz alguns pensamentos para nós. Primeiro, os pais deveriam cuidar daquela menina que estava sem alimentação. Estava fraca. Não saia daqui contando esse milagre, não. Cuida agora primeiro dessa menina. Quando a gente pensa em cuidar, em dar alimento, a gente só pensa no pão físico, no alimento físico. Mas nós bem sabemos, irmãos, que o alimento espiritual é o alimento importante, e isso requer tempo. Antes de sair dizendo o que Jesus fez, dê o alimento espiritual para essa menina, ensine ela, fale do poder transformador, fale, Jairo, de Jesus, porque você sabe quem eu sou. Ensina a palavra, Jairo, porque você é alguém responsável na igreja, na sinagoga. Gaste tempo com a sua adolescente, alimente a sua adolescente. Você não precisa falar do que eu fiz, mas você precisa alimentar a sua filha. Na realidade, Jesus quer que os pais cuidem da menina para que ela glorifique a Deus. Porque se você sabe o que acontece, atrás de um milagre, atrás de uma bênção, atrás de uma vitória, existe o esquecimento. Vou falar de novo. As pessoas esquecem rápido daquilo que Deus faz. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. E sabe o que acontece? Amanhã eu já esqueci. Foi mais que a obrigação de Deus, como se Deus estivesse na obrigação de fazer tudo o que eu quero. E Jesus fala assim: cuida primeiro dessa criança, para que ela aprenda a glorificar o Senhor. O que eles não deveriam fazer era falar a todo mundo do poder de Jesus, de como o milagre tinha se dado. Aliás, vai ali para dentro daquela casa, somente veja Pedro, João, versículo 51, Pedro, João, Tiago, o pai, a mãe e a menina. Todo mundo Jesus mandou: vai embora, pode ir embora. Pode ir embora, a companhia das carpideiras, pode ir embora. Não quero mais ninguém aqui não, não quero dar showzinho para ninguém não. Queridos irmãos, a fé salvadora diz para nós
que por esta fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade e tudo quanto nela é revelado, age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças, abraçando as promessas de Deus para a vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber Cristo. Quantos que estão aqui já têm essa consciência? Você já aceitou e recebeu Cristo? Amém? Então, diz a confissão de fé: descanse. Descanse. Descanse só nele para a justificação, para a santificação, para a vida eterna, e isto em virtude do pacto da graça. Como recuperar 12 anos aos pés de Jesus, confiando na sua palavra, crendo que ele é verdadeiro, aceitando e obedecendo os seus mandamentos, crendo que ele te justifica, te santifica e que te dá a vida eterna. 1 Tessalonicenses 2,13, outra razão ainda temos, nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo-vos recebido a palavra que de nós ouviste, e que de Deus acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. E 1 João 5,10, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. Você crê no Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Ele pode recompensar os seus anos? Você crê na salvação? Então como ser ou como ter certeza da salvação? Amados, não existe outro caminho. É preciso em primeiro lugar declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje eu quero te convidar para fazer essa declaração. Você já fez isso hoje? Senhor, Tu és o Cristo na minha vida. Ainda que alguém esteja morto, ainda que eu esteja sofrendo há tantos anos, Senhor, Tu és o Cristo. Fala no seu coração. Tu podes curar meu filho, Tu podes me libertar, Tu podes me ajudar, Tu podes transformar, Tu podes, Tu és o Cristo. Porque você tem certeza da salvação, da fé salvadora. Você viu nesse texto, a multidão o recebeu. Não surpreende, pois eles estavam preocupados com as multidões. Porém, conforme a presente história ensina, é que ele também se preocupava com os indivíduos, Jairo e sua filha, a mulher que sofria hemorragia. Isto mostra como é a ação do Senhor. Ele está preocupado com a cidade de Santa Maria, ele está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com essa coletividade linda aqui nessa noite. Mas, irmãos, olhe para mim, ele está preocupado com você aqui agora. Ele está preocupado com você aqui agora. Então seja Jairo ou a mulher anônima, você só tem uma postura: joga-se aos pés de Jesus. Toque no Senhor Jesus. O melhor refúgio para qualquer coração atribulado é Jesus. Nele você tem a cura e a ressurreição. Toma, assim diz, do próprio vento tempestuoso que sopra, das próprias ondas de dor que surgem, a uma calma, a um doce refúgio, junto ao trono de misericórdia. O que mais essa passagem te ensina? Primeiro, essa passagem me ensina que a morte chega para todos, e não tem idade.
A morte chegou para uma adolescente, uma menina de cerca de 12 anos de idade. Ela estava morta. Não pense você que você tem mais 30, 40, 50 anos. A morte chega para todos, bate na porta de todos. A morte não respeita idade, nem velhice, nem juventude. Ela chega para você, ela vai chegar para mim. Você tem certeza da sua salvação nessa noite? Meu irmão, você não pode sair daqui sem essa certeza. Como ser salvo? Porque Deus deixaria você entrar nos céus. Tenha convicção que você tocou no Senhor Jesus, que Ele é o Senhor da sua vida, que você já declarou isso com a sua força, com os seus pulmões. Qual o aspecto fundamental desse texto para nós nessa noite? Primeiro, você tem tocado em Jesus? Você tem tocado em Jesus? Como nós temos tocado em Jesus? Eu quero dizer que só existe duas formas. A primeira é exteriormente, como Jesus não está Logos encarnado andando conosco hoje, exteriormente não tem como você tocar mais em Jesus. Abra bem seu ouvido. Para Jairo tinha, para a mulher de fluxo sanguíneo tinha. Então só existe uma forma da gente tocar no Senhor Jesus. Se exteriormente eu não posso tocar no Senhor Jesus, eu posso tocar no Senhor Jesus interiormente, e isso se chama fé. Isso faz toda a diferença no mundo. A mulher compreendeu que não mais podia ocultar-se. Até quando você vai se ocultar? Assim ela declarou na presença de todo o povo: a fé oculta deve se tornar a fé revelada. Ser salvo é dar o seu próprio testemunho, é buscar o seu próprio fortalecimento na fé, é para a glória de Deus, somente a glória de Deus. Ser salvo é não ter mais medo, mas apenas crer, apenas creia, apenas acredite, creia no Senhor Jesus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu vigor. Hoje toque no Senhor Jesus. Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir isso. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Eu pedi o Valdeir para tocar aqui o piano nesse momento. E nós vamos tocar no Senhor Jesus. Eu não sei o que você quer recuperar. Se são 12 anos, se é um ano, se é um mês. Fale para Jesus. Se é a vida de alguém, conte. Exerça a sua fé. Enquanto ele estiver tocando só instrumental, tá, Valdeir? Não precisa cantar, não. Nós vamos orar. Bem suave, nós vamos orar. Você vai tocar em Jesus. Esse Jesus está vivo, ressurreto. Ele é ontem, hoje e será para sempre. Só podemos tocar em Jesus pela nossa fé, pela nossa oração, pela nossa confiança, interiormente.
Nessa noite, Jesus está conosco. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é seu Senhor. Exerça a sua fé. Enquanto os gerazenos expulsaram Jesus, e Jairo disse: vem, Jesus, na minha casa. A multidão queria ouvir mais de Jesus em Cafarnaum. A única esperança para aquela senhora era tocar em Jesus. Obrigado, Senhor, porque pela fé e somente pela fé podemos tocar no Senhor. Podemos confiar de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei, Senhor, e eu não conheço a dor do meu irmão que está aqui nessa noite, mas o Senhor conhece. E com sinceridade, esse irmão, essa ovelha querida, está orando, falando contigo nesse momento. O Senhor pode ir lá onde está o Wesley nesse momento. O Senhor pode entrar no coração duro, empedernido, e transformar e restaurar. O Senhor pode trocar o lamento, o luto, já está morto, em vida. O fluxo de sangue pode ser estancado. A dor, o sofrimento, o desespero pode ser trocado agora, Pai. Nós cremos, ó Deus. Nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.